Boa noite. E aí? Lucimar chegou. Olá, Rosângela. Rosângela, fala de onde, Rosângela? Tudo bem? Márcia, fala de onde? Lucimar vai entrar. Deixa um convite. Boa noite a todos, pessoal. Olha ela aí. Boa Oi, noite, Lucimar. bom, Tudo bem? Você está me ouvindo bem? estou. Você não está me ouvindo bem, não? Estou lhe ouvindo perfeitamente, tá? Caso você fique sem me ouvir, você só sinaliza, que às vezes a conexão deixa a gente na mão, É tá? verdade. Pronto. Olha, Lucimar, primeiramente, boa noite, tá? E quero aqui lhe agradecer por você ter aceitado esse convite, da gente bater um papo aqui sobre um tema tão importante, tão atual, né, quando se fala na saúde da mulher. E eu não sei se você viu o post que a gente fez aí, teve muitos comentários, o pessoal gostou muito de você ter aceitado o convite. Que Eu bacana. estou me sentindo importantíssima por ter sido convidada, né, para falar desse assunto, como você diz, tão importante, né, que abrange muitas áreas da saúde feminina, desde da fase dela menina, né, mocinha, até a fase da menopausa, né, que termina com os miomas, né, que mioma dá em qualquer idade, mas é mais frequente na menopausa. Aham, perfeito, perfeito. Lucimar, eu vou fazer o seguinte, vamos começar essa nossa conversa fazendo uma breve apresentação de ambos de nós aqui. Então, assim, primeiramente, Lucimar, como você descreveria Lucimar para quem não lhe conhece? Quem é Lucimar? Para quem me conhece, como você já me conhece, que fui sua professora, né, Sim, sim. ensino médio, sou Lucimar, né, nasci aqui em Flores, sou filha de um comerciante bem conhecido aqui de Flores, Expedito Marques, Maria Rita Cecília, que todo mundo conhece por Cici. E minha vida, estudei aqui mesmo nos colégios daqui, me formei na faculdade de professores, né? Sou professora de geografia e fiz curso de técnico de enfermagem também, né? Eu fiz o curso de técnico de enfermagem porque eu tinha uma menina, a minha do meio, que sempre precisava estar nos médicos e eu queria estar a par de tudo, saber o que era que estava acontecendo com ela, para ninguém fazer nada de errado com ela, nenhum procedimento errado com ela. Então, eu fiz esse curso de técnico de enfermagem pensando nisso. E, por último, agora, há 2 anos atrás, fiz o curso de terapeuta, né? Eu sou terapeuta na área da TRG, terapia de reprocessamento generativo. E minha vida todinha foi trabalhando com a saúde, com Olha. as pessoas, né? Tenho muito conhecimento da doença. Há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, foi que eu vim conhecer sobre a saúde, de me importar com a saúde através da terapia integrativa, né? Através de um terapeuta muito conhecido que você conhece, não sei se eu posso falar o nome dele. Pode falar sim. Pronto, esse é Arlen Medeiros, né? Que Uhum. eu comecei a fazer meu tratamento com ele, né? E meu lema hoje é cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença Olha depois. só. É isso. Todo mundo me conhece cuidando da doença, mas meu lema é esse. Eu prefiro cuidar da saúde. Perfeito, Lucimar, perfeito. Que palavras, né? Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso também, tá? Então, assim, para quem não me conhece, né, e tá, vai chegar aí, talvez alguém, pessoal que ele segue, né? Meu nome é Wellington Clemente
e sou terapeuta integrativo, estou terminando aí a faculdade de nutrição, e sou pesquisador, mentor atualmente também. E quando eu tenho um tempo, dou algumas palestras aí ao redor do mundo, levando um conhecimento de medicina integrativa para as pessoas e ajudando as pessoas a tratarem as causas das doenças de forma mais integral e funcional possível. Então vai ser um bate-papo muito bacana, Lucimar, porque é quase que impossível a gente não ver mulheres com problemas como esse: nódulo na mama, endometriose, ovário policístico, mioma, né? Eu acho que você aí no seu trabalho, você que está sempre ligada com a saúde, você já deve ter visto inúmeros casos, não é verdade? Números. Então, assim, vai ser muito interessante no decorrer da nossa conversa, Lucimar, porque é o seguinte: primeiro, digamos que a mulher tem problema e não sabe, né? Acontece muito, né? Aquela coisa das mulheres terem problema de saúde e não saber. E a gente pensar juntos aqui, Lucimar, o que fazer após descobrir, né? Também é uma coisa muito interessante da gente conversar, tá? Então, assim, Lucimar, para começar a nossa conversa aqui também, né? Para dar um pontapé aqui, na sua história, na área da saúde, você teve algum caso que lhe chamou a atenção, algum caso voltado para, tipo, de miomas, algum caso de endometriose? Porque, de fato, a endometriose, por exemplo, né, à medida que ela avança, ela vai trazendo muito sofrimento, né? E eu quero fazer duas perguntas em uma para a gente ir gerando uma conversa que, há 20 anos atrás, Lucimar, na sua visão, endometriose era tão frequente como é hoje? Não, de forma alguma. Hoje, de uns 3 anos para cá, eu tenho visto muito sofrimento das meninas com endometriose. De 3 anos atrás, não tinha tantas, mas de 3 anos para cá, é muito sofrimento das meninas que chegam no hospital com muita cólica, muita dor, que relatam dor na relação, que não conseguem, né, ter uma relação boa com o namorado, com o marido, meninas novas, né, por causa da endometriose. E o tratamento que os médicos passam é só anticoncepcional. Atinge o intestino delas, o intestino, quando não fica muito preso, fica, né, tem diarreia, tem fissura anal por conta da endometriose. Então, esse problema não é de muito tempo, a endometriose. E ela veio ser mais frequente agora, de 4 para 3 anos atrás. Mas há 20 Uhum. anos era muito raro você ouvir falar em endometriose. As meninas tinham cólicas, tinha normal. Uhum. Mas hoje em dia tem cólica, tem delas que chegam no hospital que nem o Buscopan na veia não passa Olha só, a dor. Tem que ser tramal, às vezes morfina. olha só. Isso Então, olha, imagine, né, Lucimar, o impacto que isso tem na qualidade de vida delas, né? Imagine na emoção, nas atividades, como você mesmo colocou, na relação sexual dela com o parceiro. Imagina como isso vai trazendo muito sofrimento, vai se acumulando ali. Imagina o trata. emocional de uma mulher que tem endometriose. Para pensar. Né? E o que é? Né? Aquela grande pergunta. Eu estou aqui exatamente com o artigo aberto, né? Porque tem pessoas que ainda não entenderam, né, o que é endometriose, que é exatamente esse crescimento anormal de células do endométrio, fora do útero, causando assim sintomas como cólica menstrual intensa, menstruação abundante, vontade frequente, urgência para urinar, né? Então, aquela coisa que a mulher de repente tem aquela vontade frequente de urinar. Esse é uma das sintomatologias da endometriose que às vezes passa desapercebida, né? Então, sintoma de que, não, deu vontade de ir no banheiro aqui de última hora, sendo que é uma sintomatologia também da endometriose, e como também a prisão de ventre e essas cólicas muito fortes, né? Interessante, é até interessante, né, a gente falar dos sintomas para que as meninas possam analisar, possam sentir seu corpo, né, ouvirem seu corpo, e os namorados e maridos possam apoiar, né? Entendeu? Porque Apoia. E, e afeta também no trabalho dessas jovens, né? Que elas não conseguem ir para o trabalho nesse dia, porque a cólica é intensa.
Elas têm que ir para o hospital tomar medicação venosa, porque oral não passa a dor. Olha só. E você falando, Lucimar, eu tô aqui diante dos sintomas, então imagina, dor para evacuar, né? Dor na relação, inchaço na barriga. Tem algumas que chegam a ter fissura anal por conta disso, por conta da endometriose. E não Olha sabe, só, acha que é hemorróidas. hemorroide. Acha que é hemorróidas. Não é. É fissura anal, por conta da endometriose. E, e, e é interessante, Lucimar, a relação que existe da endometriose com problemas intestinais. Quando a gente começa a investigar, é muito intrínseco. A gente vai ver que as mulheres que têm endometriose, elas geralmente elas têm um histórico de prisão de ventre, elas têm um histórico de que, desde cedo, geralmente, elas tinham a barriga inchada quando comia, geralmente elas não tinham uma frequência de ir no banheiro corretamente, era um dia sim, um dia não, aquela coisa desarregulada, né? Então, as coisas começam a se encaixar, né? Começam a fazer. Isso piora muito mais por conta da alimentação dessas meninas, que hoje em dia elas não querem se alimentar corretamente, né, com alimentos saudáveis. Né, essas moças, essas jovens querem comer salgadinho, Coca-Cola, essas coisas, né? Não querem comida saudável e piora muito mais É por verdade. conta disso. Algumas fumam, bebem, né? Que isso é o pior de tudo, é o cigarro e a bebida. É verdade, Lucimar. Então, meninas, vocês que estão chegando aqui, já façam o seguinte, já envia essa live para 300 pessoas que vocês conhecem. Já manda para Porque todo vai mundo. ajudar muita gente que não sabe que tem endometriose, Isso. acha que é cólica. Isso, e também, Lucimar, nós vamos aqui apresentar para as meninas, para os namorados, para quem assistir a live, uma visão diferente do tratamento, né? Aquela coisa que a gente não vai apenas mostrar o problema, nós também vamos mostrar soluções que, infelizmente, por alguns fatores, ainda não é tão divulgado. Alguns tratamentos alternativos, que nós podemos chamar assim, tanto para endometriose como para. A gente só está na endometriose, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre nódulo na mama, um pouquinho sobre o próprio mioma, né? Mas, como você bem falou, Lucimar, aproveitar esse gancho que você falou sobre a alimentação. É impressionante, Lucimar, quando a gente começa a observar a alimentação das mulheres que têm endometriose. Geralmente, quando elas descobrem, é que aí começam a mudar um pouquinho, né? Ali, que na marra, que é o jeito de mudar, né? Verdade. E, E uma coisa que importa muito, tanto na endometriose, tanto no câncer de mama, câncer de colo de útero, uma coisa que é muito importante, que as meninas têm que se adequar a isso, é a atividade física, que melhora muita coisa também. Na endometriose, de verdade, melhora muito os sintomas, a atividade física. bem colocado. Inclusive, não se preocupe que a gente vai se comentar mais sobre isso aqui que você está falando. Que maravilha, olha só. Como a gente está falando na endometriose, orientar essas que tem esse quadro, né, esse problema. Orientar, porque o tempo que elas passam, tem muitas que passam muito tempo sentadas, né, no celular, muito tempo sentadas, então isso prejudica também. Bem colocado, Lucimar. Bem colocado. Às vezes, Lucimar, eu digo porque quando eu não cuidava da minha saúde, eu também tinha uma mentalidade de que é o médico que vai vir e vai resolver os problemas de saúde e a gente só tem que ir falar para ele e a gente não faz nada. Quando eu comecei a entender, Lucimar, o outro lado da moeda, eu vi que eu era o principal responsável pela minha saúde, Igual né? É que a gente. eu também. E assim, quando eu comecei a estudar, né? Quando eu comecei a me aprofundar e ver que eu era quem tinha que correr atrás da minha saúde, não era o médico que ia cuidar de mim, não, eu que tinha que cuidar de mim. É verdade. Aí a coisa ficou diferente. É verdade. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou fazer até as perguntinhas sobre como foi esse processo de você conhecer Aham, também a medicina integrativa, você conhecer essa linha, meu que eu sei que você. Deus, meu Deus. Olha, Lucimar, você me fez lembrar, agora à noite, no início da noite, eu estava visitando uma família aqui. Olha como é as coisas, Lucimar. É,
cheguei numa casa aqui no distrito de Fátima, não acredito em acaso. Eu acredito em teocidência ou cristocidência. Eu não acredito em obra de acaso, sabe? Eu acho que Deus tem um propósito em tudo, sabe? E, Lucimar, de repente cheguei numa casa aqui em Fátima. Você acredita? Uma pessoa que eu nem conhecia, uma senhora que eu nem conhecia, e nessa casa tinha a neta dela bem doente. E aí, no final da conversa, eu nunca não conhecia ela, nem ela me conhecia. Ela disse: Wellington, hoje de manhã eu estava pedindo a Deus para que ele enviasse alguém como você aqui em casa. Eu me arrupiei todinho. Eu tô arrepiada, eu tô arrepiada. Mas é verdade. Pois Aí, é, na minha vida aconteceu isso. Eu pedi a Deus e Deus mandou. olha só, A medicina integrativa na minha vida. olha Porque só. eu tava ruim. Tava mal mesmo. Olha só, eu quero saber mais disso aí. Já já a gente vai entrar assim. Inclusive, a gente vai ter esse momento assim da gente comentar entre a gente, né? Como foi essa entrada realmente nessa área integrativa que, infelizmente, Lucimar, na nossa região, aqui em Flores, Fátima, Custódia, Serra Talhada, Afogada da Engazeira, infelizmente, nessa região do Pajeú, é um conhecimento que está engatinhando ainda, é um conhecimento que tem gente que não faz a mínima ideia. Então, pensando nisso, Lucimar, que eu criei um projeto chamado Nutrição para Todos, que o objetivo é exatamente democratizar esse conhecimento, né? Levar para todas as classes de pessoas, para que as pessoas comecem a destravar a mente e percebam que elas são o principal protagonista da saúde delas, né? Uma coisa linda, né? E aí, Lucimar, ainda contando essa história de agora à noite, quando a senhora me falou, me arrupiei assim, eu disse a ela, o nome dela, ela disse, olha, eu, eu sempre peço a Deus que ele me coloque onde ele quer que eu esteja. Ou seja, me leve para pessoas que ele quer falar, né? Assim, e eu acredito muito nisso, mas então eu acredito que essa live de hoje vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Pode ter certeza, tá? Quando você aceitou o convite, eu acredito que um dia a gente vai começar a olhar para trás e lembrar dessa live. Pode crer, tá? Então vai ser muito, muito bacana. Tem um propósito por trás disso. Então, assim, Lucimar, aproveitar esse gancho da alimentação que você falou, dizer ao pessoal aqui que não existe melhor remédio do que uma alimentação adequada. Porque, Lucimar, a mentalidade, né, da gente, às vezes, por a gente ter sido educado da seguinte forma, de que a gente tem que ficar tomando remédio farmacêutico cronicamente, tem uma farmácia em cada esquina, a gente foi ensinado, educado, doutrinado de que a cada dor, a cada sintomatologia, nós devemos ir tomar um anti-inflamatório, tomar um paracetamol, tomar uma amoxicilina, tomar isso, tomar aquilo outro, sendo que ninguém nos diz, pouca gente nos diz os efeitos colaterais desses medicamentos, o impacto que vai ter na nossa microbiota intestinal, o impacto que vai ter no nosso fígado, nossos rins, nos nossos órgãos de detox. E aproveitar, para fazer um comentário, que tem um estudo americano falando que o uso errado de drogas farmacêuticas é uma das principais causas de morte no mundo. E, infelizmente, muitas pessoas estão aí tomando remédio à torta e à direita e não entendem os malefícios que isso tem. Quando você começou a conhecer, Lucimar, essa área integrativa, que você começou a ver que, de fato, não é apenas um remédio que vai resolver o problema de saúde, mas mudanças de hábitos, suplementos e algumas outras terapias que é usado na medicina integrativa. Quando você começou a perceber isso, como você lidou? Porque para mim, particularmente, eu comecei a ver assim, coisas que a maioria não estava vendo, e aí eu fiquei meio que, por que eu não vi isso antes? Como você lidou com isso? Como foi esse processo? Sim. Eu estava numa fase muito ruim da minha vida, assim, problema de estresse, um cansaço mental muito grande. E eu já tinha tomado medicação para depressão durante 6 anos, que eu acho que nem era depressão, eram os sintomas da menopausa. E como os médicos não tinham muito conhecimento, não sei o que foi que aconteceu, eu fiquei tomando remédio para depressão. Quando eu fiz uma reposição hormonal, até não foi nem bioidêntica, foi a sintética mesmo, deu uma melhoradinha. E eu deixei de tomar as medicações para depressão. E eu fiquei, não tomei mais, né, nada.
Mas fiquei sentindo muita coisa ruim, muito cansaço mental, muito estresse, muita. Até bicho eu estava vendo. Eu via aranha subindo nas paredes, Uhum. eu via cobra, eu via tanta coisa, só que eu calada, eu não dizia a ninguém. Eu ficava comigo mesmo, meu Deus do céu, eu tenho que me tratar. Mas eu não quero ir para psicólogo. O psicólogo não vai resolver isso aqui. O que é isso que eu tenho, meu Deus do céu? E ficava comigo mesma, sabe? Conversando e pesquisando algumas coisas na internet, fazia uma técnica de relaxamento, fazia de respiração. E eu dizia, meu Deus do céu, me ajude. O que é que eu vou fazer da minha vida? Sempre conversando com Deus e pedindo a Deus, né, Uhum. para me ajudar, para eu sair daquela. Foi quando apareceu o doutor Searle, que eu já conhecia desde 2009, ele como médico. Ele trabalhou comigo no hospital como médico. 2009, 2010, por aí. E ele apareceu no hospital. Doutor Searle, tudo bom por aqui? Aí a gente sentou, foi conversar, ele foi contar o que era que ele estava fazendo, né? Que ele estava trabalhando com terapias integrativas, né? Terapeuta holístico. E foi me contar como era. Eu disse, meu Deus do céu, só pode ter sido Deus que botou esse homem na minha vida Olha, para cuidar de mim. E ele começou a cuidar de mim, graças a meu bom Deus, que eu hoje estou bem, estou maravilhosamente bem. Tomo olha só. minhas suplementações, tomo os minerais que ele passa, né? Agora eu estou fazendo uma reposição hormonal muito boa. E ele faz os tratamentos em mim com os equipamentos dele, né? Com as, fez a minha biorressonância, né? Viu tudo que a biorressonância só não vê a alma, né? Mas viu tudo na biorressonância. Fiz uma cirurgia de vesícula, de retirar a vesícula. Ele não queria que eu retirasse, foi briga. Que ele Eita. não queria que eu retirasse, queria fazer o tratamento, mas eu não tinha coragem de Aham. fazer o tratamento, né? Mas foi assim, foi dessa forma que eu conheci a terapia integrativa, né? E graças a Deus eu estou ótima hoje. Olha, que maravilha, tá? Que maravilha. Eu acho que eu assim, na minha visão, dona Lucimar, eu acho que a gente não escolhe a medicina integrativa, ela nos escolhe. Ela veio até a mim. Né? E assim, para o pessoal que está um pouquinho perdido aqui, pessoal, medicina integrativa é uma visão de saúde que busca ir na causa das doenças através de diversas estratégias. Por exemplo, Lucimar comentou sobre biorressonância. O que é biorressonância? Biorressonância é um método que pode ser feito de diversas formas, que busca descobrir os desequilíbrios que estão dentro do nosso corpo a nível energético, a nível biofísico, ou seja, a nível celular. E é muito interessante que a biorressonância, né, Lucimar, como você bem falou, só não vê a alma, mas o resto, né? Porque a biorressonância, de fato, ela tem uma sensibilidade a descobrir quais parasitas nós temos, quais toxinas nós temos, quais desequilíbrios hormonais nós temos, vitaminas e etc. Então, é uma ótima ferramenta para a gente tratar doenças e prevenir doenças, inclusive, né? Então, assim, que bacana que você teve essa oportunidade, né, Lucimar? E Deus que sua mandou. família, assim, e sua família, assim, você teve, tipo, algum atrito com a sua não é bem atrito, mas qual foi a reação da sua família? Assim, essas pessoas não têm muita crença, né? O pessoal daqui não tem muita crença, porque querem o resultado imediato. Quer tomar remédio, quer tomar antibiótico, quer tomar logo anti-inflamatório, não querem esperar, aguardar, eles querem um resultado imediato. Então, eu vou inserindo devagarzinho, sabe? Vou mostrando a minha parte, né? E eles que, se quiserem, façam a deles, né? É Eu vou verdade, mostrando aí como eu estou bem, né? é Quem quiser que verdade. faça a dele. Ele fez também tratamento em mim dos parasitas, né? Me desparasitou e até hoje faz, de vez em quando, que ele tem equipamentos que fazem. Eu tinha muito parasita, muito mesmo. E fez tratamento de detox, né? Com Uhum. zeólita, com essas coisas. E tô seguindo aí. Ele Maravilha. ainda tá cuidando de mim. Deus tem muitos anos de vida, aí ele tem que continuar cuidando de mim. É verdade, é E verdade. agora você também, né?
E agora você também, quando eu não puder falar com ele, eu falo com você. Sim, sim, com certeza, Lucimar. Olha, e você falou nos parasitas, né? Ah, é impressionante, Lucimar. Antes de a gente começar a live, eu fui correr na academia, treinar 20 minutinhos, e eu estava lendo um livro, Lucimar, é um livro incrível. Esse livro fala o seguinte: A Cura para Todas as Doenças, é da doutora Uda Clark. Inclusive, você a conhece, com certeza, que ela foi uma doutora incrível, incrível, Lucimar. A história dela é linda. E ela escreve um livro ali de, no mínimo, 400 páginas, falando sobre como tratar as causas das doenças. E estava lendo sobre endometriose. E é uma coisa muito interessante que quando fala em endometriose, ela percebeu, Lucimar, que as mulheres com endometriose, elas tinham uma quantidade exagerada de parasitas no útero, por N fatores, parasitas que muitas vezes saíam do intestino, parasitas que estavam no seu nível adulto, e aí eles se deslocavam para o útero da mulher, se proliferavam, faziam uma festa, faziam aquela bagunça, igual o cachorro da rua, que junta na calçada da gente, ali, aquela bagaceira. Né? E, e ela percebeu, Lucimar, que o útero estava cheio de parasita e, Lucimar, ela percebeu outra sacada, que além de parasitas, haviam bastantes solventes. E o que são solventes, Berto? Solventes são substâncias que não deveriam estar no nosso corpo. Eu vou dar um exemplo da água sanitária. A água sanitária é um solvente que ela serve como uma toxina para envenenar nossas células e aí os parasitas fazem a festa. Então, o que é que acontece, Lucimar? Ela viu que uma mulher com endometriose, as mulheres com endometriose, elas tinham o útero cheio de parasita, cheio de solvente, geralmente tinha arsênico, geralmente tinha mercúrio, chumbo, tinha alumínio. Ela viu, Lucimar, a relação dos dentes. Então, ela viu que as mulheres com endometriose tinha canais, tinham amálgamas, tinham metais nos dentes, e tudo isso contribuindo para uma poluição do útero, que é um reflexo de uma poluição sistêmica, e aí, infelizmente, acabou desencadeando a endometriose. Ela contando, Lucimar, é lindo o tratamento, é impressionante. Que, inclusive, base é também exatamente matar parasitas através de fitoterapia, através de frequência, que é uma das coisas que a ali usa. Uh, Ele faz muita frequência em doutor Seara. Pronto. Então, assim, Eu, eu isso. eu tinha um parasita que quando eu comecei, a primeira frequência que eu comecei fazer, ele me deu uma dor muito grande no cérebro, na cabeça. Então ele estava no meu cérebro já, parasita. Eu acho que era isso, esse parasita que me fazia passar por tantas coisas. No terceiro tratamento, né, na terceira frequência, a dor já diminuiu. Olha A dor já só. foi. Na quarta frequência, eu não sinto mais a dor na minha cabeça. Eu não sinto mais. Mas toda vez que eu estava fazendo frequência, eu senti uma dor muito forte desse lado aqui. Era matando o parasita. Exatamente. Quando o parasita morre, ele libera várias toxinas e essas toxinas causam reações, dor, pode causar depressão, pode causar choro. Às vezes a pessoa está fazendo tratamento de desparasitação e ela pode ficar querendo chorando no vento, porque esses parasitas liberam toxinas que liberam amônia no cérebro. E essa amônia causa exatamente esses sintomas depressivos. Né? Então, olha que coisa interessante você ter falado. E aproveitando esse gancho que você falou, desse sintoma, o pessoal cria bastante gato, né, Lucimar? Muita gente cria bastante gato. Eu não crio, minha família já criou. Você cria gato? Não, não. Entendi. E o gato, né? Não sei, tem gente que já ouviu falar, mas não tem talvez tanta familiaridade. O gato ele transmite um parasita chamado Toxoplasma gondii. E esse Toxoplasma gondii, muitas vezes, ele se aloja no cérebro, Lucimar. E uma das coisas que ele faz é exatamente dar sintomas depressivos, crises de raiva. A pessoa começa realmente a ver coisas e acha que está vendo fantasma. Ela também começa a ter vontade de se suicidar. É por isso que muitas vezes o rato, ah, ah, os pesquisadores começaram a ver, Lucimar, uma coisa bem interessante. Viram que, por exemplo, o gato que tinha muito toxoplasma, ele não tinha medo do cachorro. E aí ele ia passar em frente do cachorro e o cachorro já não pegava ele. Porque o toxoplasma, ele dá a sensação a gente de que a gente pode se arriscar mais. Então, aquelas pessoas que têm uma
uma tendência suicida, uma tendência de se arriscar mais, geralmente eles têm muitos parasitas no cérebro e mal sabem eles que esses parasitas estão fazendo a festa e colocando a vida deles em risco. Né? Então, como é E eles são interessante conectar inteligentes. com isso. Interessante, né? Então, assim, para a gente dar um pulinho aqui da endometriose, que coisa bacana você ter comentado a questão da alimentação, dizer para o pessoal aqui que vocês precisam parar de comer glúten. Eu sei que para muitos talvez é clichê, para muitos é novidade, mas se vocês querem tratar endometriose, você tem que parar de comer glúten. O glúten ele vai inflamar sempre o seu intestino e vai piorar a endometriose, causando disbiose. A disbiose é uma das causas da endometriose. Inclusive, eu lhe pergunto, Lucimar, se a Arli lhe pediu para deixar de comer glúten? Ah, foi a primeira coisa. A primeira coisa. E eu faço o possível mesmo para não comer. Às vezes, né, não tem como. Né, a gente não consegue evitar, mas eu parei mesmo. Glúten, trigo, a lactose eu nem posso mais, porque eu criei tipo uma intolerância à lactose. Aí eu não posso comer mais nada com lactose. E Entendi, glúten eu faço o possível para não comer. entendi, Possível. entendi. Entendi. Então, assim, pessoal, vocês busquem, quem tem endometriose, quem quer prevenir a endometriose, busquem ficar sem glúten, pesquise na internet o que é glúten, né? Glúten é um conjunto de proteínas que está presente em alguns alimentos, como trigo, centeio, cevada, infelizmente até na aveia, por conta da contaminação cruzada. E, pessoal, também pensem também no leite de vaca. Lucimar falou sobre a questão da possível intolerância que ela tem, né? Eu sempre digo, Lucimar, é uma das coisas que eu tiro dos meus pacientes, geralmente, glúten, leite de vaca, açúcar, né, que são coisas que é meio que eu chamo do trio, o trio da doença, porque o glúten ele é altamente inflamatório, o leite de vaca é outra coisa muito inflamatória e tem pessoas, Lucimar, que ela diz o seguinte: eu não tomo leite de vaca, eu só tomo leite em pó. Aí eu pergunto para ela: o que é leite em pó? De que é feito leite em pó? Aí tem gente que diz assim: leite em pó? Não sei de que eu vejo leite em pó, de que é de vaca. Ela diz de vaca. Meu Deus, as pessoas teriam que estudar mais para procurar a sua própria saúde. Você mesmo procurar a sua própria saúde. Teriam que estudar mais. Eu aprendi muita coisa sozinha, estudando sozinha. Olha Muita só. coisa. Doutor Célio, eu aperrei muito ele, porque eu fico mandando as coisas para ele, perguntando. E não tem melhor paciente, Lucimar, do que esses, não. Não tem, não tem melhor paciente do que esse que pesquisa. Porque assim, Lucimar, por exemplo, eu particularmente, eu dou consultas e mentorias, né? Então, às vezes, ali nas mentorias, eu tenho um paciente que quer conhecer uma terapia, sendo que ele não está fazendo o básico. Se ele não está fazendo o básico, eu digo: epa, eu não vou passar o nível 2 se você não está fazendo o nível 1. Eu não vou passar um enema de café, eu não vou passar uma limpeza de fígado e vesícula se você não está tirando glúten da sua alimentação, porque você não está fazendo o básico. E o básico bem feito é o que funciona. Depois a gente vai para o avançado, né? Para outras coisas aí, né? Não adianta você suplementar, né? E tomar seus bons minerais se você está inflamando seu intestino. Do que vai adiantar? Exatamente. Lucimar, se as pessoas entendessem que aquelas dores crônicas que elas sentem poderiam ir embora. Aquelas Uhum. dores que. Eu sei que a gente está voltado para endometriose, mas a gente pode dar exemplos aqui de artrite, fibromialgia. Poderia continuar citando aqui, inclusive problemas de pele, psoríase, dermatite, quedas de cabelo. O glúten é um dos piores alimentos para esses problemas. Inclusive, Lucimar, a gente vê milagres de pessoas que tinham feridas na pele, carne viva. Quando tira glúten, é impressionante, a pele fica limpinha. E aí vai para o dermatologista passa um creminho, só que não tratou o intestino. Não serviu de nada, porque não tratou a causa, não tratou o intestino todo arrebentado, né? Então, é igual o caso da endometriose, às vezes, vamos dar um anticoncepcional, mas não vai curar o intestino, às vezes, não vai matar os parasitas, não vai limpar de solventes, porque os solventes, infelizmente, por conta da indústria, Lucimar, estudando muito sobre isso, eu percebi que os solventes estão em muitos lugares. E esses solventes são substâncias
que, de fato, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, é aquela coisa, as doenças têm causas, né? Então, assim, Lucimar, aqui bate-papo bacana para a gente levar essa mensagem para as pessoas, que doenças têm causas. E muitas pessoas não estão melhorando, não estão tendo saúde, qualidade de vida, apesar do diagnóstico. Para quem não sabe, Lucimar, vou até fazer esse comentário pessoal, eu desenvolvi várias doenças autoimunes. Então, uma das doenças autoimunes que eu desenvolvi foi lúpus. Então, por exemplo, eu era uma pessoa para estar tomando um monte de corticoide. Eu era para ser aquela pessoa que estava tomando prednisona e aquela turma dos corticoides para suprimir o sistema imune, segundo a medicina convencional. O que é que eu fiz, Lucimar? Fui estudar a causa do problema, entender por que eu desenvolvi esses problemas. Para você ter ideia, Lucimar, tive que arrancar canal, tive que tirar canal dentário, que estava me deixando doente. Porque as doenças, Lucimar, a gente começa estudando, você que já estava estudando bastante, as doenças elas são várias causas, não é só uma causa, né? E aí Uhum. junta esses fatores e causam aí as doenças crônicas. Então, que bom que as pessoas estão tendo, imagina, as pessoas da nossa região tendo essa oportunidade, né? É gratificante, né? Deles poderem ter acesso a essas informações. Que importante. Você quer fazer algum comentário ainda sobre a endometriose? Dizer que a endometriose, ela não eu acho, né, pelos estudos que eu já fiz, ela não é genética. Ela não é genética. Ela, ela, ela não já veio com a menina. Ou já? Não veio. Inclusive foi importante você ter feito esse comentário, porque quais são as causas da endometriose? Um intestino inflamado, inflamado porque a pessoa passou a vida toda comendo glúten, e o intestino inflamado, Lucimar, já nasce porque geralmente a criança nasceu cesárea, não foi amamentada. Por nascer cesáreo e não ser amamentada, ela já nasce com disbiose, um desequilíbrio bacteriano. Tem um livro muito bom que comprova isso que eu estou falando. Esse livro é 10% Humano, o nome do livro. É um livro incrível, Lucimar, que fala sobre a importância do nosso intestino, das nossas bactérias intestinais na nossa saúde e doença. Então, uma das causas principais da endometriose é o intestino inflamado. Aí vem problemas dentários, mulheres com amálgamas, mulheres com canais. Aí vem, muitas vezes, predominância estrogênica. Essa predominância estrogênica, Lucimar, ela é causada por um excesso de xenobióticos. O que são xenobióticos, Wesley? São substâncias que imitam hormônios, mas não são hormônios. Por exemplo, os protetores solares. A maioria deles tem muitos xenobióticos que bloqueiam a progesterona, e quando eles bloqueiam a progesterona, acontece um aumento do estrogênio. E esse estrogênio, acontece uma estrogenicidade, causando predominância estrogênica. E aí, a endometriose faz a festa, porque o estrogênio é um hormônio proliferativo. Então, ele faz com que a endometriose, de fato, aconteça e se cronifique. Então, um dos tratamentos para endometriose, é até interessante a gente comentar aqui, Lucimar, é exatamente essa modulação hormonal bioidêntica, como, por exemplo, progesterona, a estradiol, que são alguns hormônios da mulher muito importantes, e também as mulheres pararem de usarem algumas coisas que estão causando predominância estrogênica, que é o caso de quê? Excesso de maquiagem. Excesso de maquiagem causa muita predominância estrogênica. E até, Lucimar, comentar que tem muitas maquiagens mais saudáveis hoje. É porque às vezes a gente não tem essa informação, né? De que É. tem algumas coisas mais saudáveis. Mas tem, assim, alguns caminhos que a gente pode percorrer. Os plásticos são algumas substâncias que causam muito malefício na endometriose. Então, assim, uma das coisas que a gente ensina, Lucimar, hoje, por exemplo, a gente ensina aos pacientes a usarem garrafas de vidro ao tomar água. Então, eu particularmente, eu uso garrafa de vidro para tomar minha água. Quando eu vou, eu levo garrafa de vidro. Aí tem gente que diz assim, não, vai quebrar a garrafa de vidro. Não quebra coisa nenhuma. Primeiro que eu ando com garrafa de vidro faz mais de ano, quebrou uma, duas, no máximo, eu tenho. Assim, quem quer dá o jeito, né, Lucimar? Quem não quer dá desculpa. O pior é aquele cafezinho, né? No copo de E, plástico. Pior. e, bem lembrado, Lucimar. Esse cafezinho no copo de plástico, ele libera xenobióticos. Na mulher, piora a endometriose, piora os outros desequilíbrios hormonais. Importante lembrar, Lucimar, a libido da mulher vai para o espaço. E aí a mulher muitas vezes
não quer ter relação sexual porque ela não tem mais desejo, porque os hormônios dela estão lá na lama, então ela fica igual uma pedra. E o homem também. O homem que fica tomando aí cafezinho em copinho de plástico, coisas quentes em coisas de plástico, eles vão tendo desequilíbrios hormonais, uma queda de testosterona, e aí o homem também baixa a libido, e aí não quer ter relação sexual com a mulher, e aí abre uma porta para separação, abre porta para uma ruptura da união dos dois. Afinal de contas, o sexo é fundamental, é crucial na relação, né? Então, hoje, uma das minhas missões, Lucimar, também, é fazer a pessoa entender o seguinte, que essa falta de libido, essa falta de desejo sexual, tanto do homem quanto da mulher, muitas vezes é patológico. É uma questão hormonal, é uma questão nutricional, e aí as pessoas acham que é normal. Não, é porque eu tô desanimado mesmo, mas não é. Isso é importante ser colocado, né? Então, olha só, a gente colocamos aí para a gente comentar sobre endometriose, nódulo na mama e mioma. Vamos correr aqui, que olha só, a gente só pincelou sobre endometriose. Eu queria que você finalizasse a endometriose ensinando as meninas como elas evitarem a endometriose ou quem já tem, como cuidar. Perfeito, perfeito. Primeiro, vocês que querem evitar, meninas, a endometriose, lembre-se o seguinte: evitar uma doença é muito melhor do que tratá-la. Então, quanto mais vocês evitarem, melhor. E lembre o seguinte: saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Se você negligenciar isso, quando a endometriose chegar, você vai sentir na pele. Ah, Wellington, eu não sabia me cuidar, acabei desenvolvendo endometriose. O que é que eu faço agora? Primeira coisa que você tem que entender: você tem que aprender a mudar a sua alimentação. Você tem que retirar os alimentos inflamatórios. Porque se você não retira os alimentos inflamatórios, você está deixando o seu intestino inflamado cronicamente, o que se perpetua na endometriose, e aí não tem anticoncepcional que resolva. Por mais que você tome medicamentos na veia, é um paliativo para aquele momento, é um paliativo para a dor momentânea, mas não está indo na causa, ou seja, não está indo na raiz do problema. Então, mude sua alimentação, comece a dormir, aprenda a dormir, pelo amor de Deus. Não tem remédio igual uma noite de sono. Se você não tem uma noite de sono, você está jogando sua saúde por água abaixo. Você tem que aprender a dormir. E Lucimar, às vezes as pessoas acham que eu uso esse óculos porque eu acho bonito. Eu acho esse óculos ridículo. Mas eu uso esse óculos por quê? Eu uso esse óculos porque eu cuido da minha saúde. E adquiri um óculos, Lucimar, que bloqueia a luz azul. Quando eu vou dormir, eu estou com os níveis adequados de melatonina, então eu não tenho problema no sono. O que é que acontece? Nós estamos com excesso de luz azul do celular, do notebook, das próprias lâmpadas fluorescentes, e aí essas lâmpadas, essas cores azuis, elas dizem ao nosso cérebro que é dia. E por dizerem ao nosso cérebro que é dia, erroneamente, o nosso cérebro não produz melatonina adequadamente. Antigamente, não tinha essa energia. Antigamente, quando dava 6 horas, o cérebro das pessoas, a pineal já ia produzindo ali melatonina, o organismo já ia preparando para o sono. Hoje, com a energia, um monte de gente está com insônia por conta da luz azul, não sabe o que fazer. E aí, esse é um dos pontos que pioram a endometriose e as doenças crônicas. Então, minha gente, mude a alimentação, aprenda a dormir, comece a praticar atividade física. Você não foi feito para estar parada, você tem que estar feito em movimento, seus músculos. A atividade física, ela é um modulador da inflamação, e a endometriose é um problema inflamatório. Então, a atividade física vai te ajudar em regular essa endometriose. Então, lembre o seguinte: não é para você estar exagerando na academia apenas, porque se você fazer atividade física demais também é um problema. Então, você tem que buscar o que é bom para você, o que é ideal para você. O ideal para algumas pessoas é 40 minutos de musculação. O ideal para outras pessoas é 1 hora, outros 1 hora e meia. Então, escute seu corpo, que é muito importante. Então, alimentação adequada, tenha sono de qualidade, comece a praticar atividade física, comece a usar suplementos de alta qualidade. Cuidado, os suplementos que são vendidos nas farmácias tradicionais estão cheios de substâncias aleatórias, estão cheios de amido, estão cheios de muita coisa que não era para você usar. Procure uma farmácia de manipulação adequada, segura, que você possa conhecer o dono, que você possa sentir segurança e não te enganem. Não te enganem. Tá? Isso eu levo tão sério, Lucimar, que eu tenho pacientes lá do sul e eu ligo para as farmácias. Eu digo: o que é que você está dando ao meu paciente? Eu ligo lá para Paraná, eu ligo para Maringá, eu ligo para um monte de estados aí. Digo: olha, esse paciente aqui tem dono, viu? Se você der coisa errada para ele, eu vou lhe buscar. Olha,
Não se preocupe, senhor Wellington. Pode ficar tranquilo que nós temos alta qualidade em nossos padrões de... Enfim, eles fazem toda aquela explicação. Mas, de verdade, Lucimar, eu sou muito chato com isso. Por quê? Digamos que o paciente está evitando glúten. E aí, por estar evitando esse glúten, ela começa a usar suplemento que tem glúten. Aí ela está tirando o pé. Porque às vezes as pessoas que estão manuseando lá não estão levando tão a sério a questão do glúten. Não é à toa, Lucimar, que eu digo o seguinte: você tem que ter suplementos com a cápsula de celulose microcristalina, porque é uma das mais seguras que existe. E não pode ter glúten, não pode ter leite de vaca, açúcar, corantes, etc. Esses são alguns detalhes que depois a gente pode detalhar, né? Então, assim, a alimentação adequada, sono de qualidade, atividade física, suplementação. Suplementação, pessoal, não é droga. Suplemento é um nutriente que já existe no seu corpo. Se você tiver uma farmácia segura, se você tiver um pessoal sério que vai trabalhar com a matéria-prima adequada, você pode transformar a sua saúde com suplemento. Você trata depressão, esquizofrenia, ansiedade, artrite, autismo, a própria endometriose. Então, assim, suplemento é vida, né? A Lucimar está aqui diante de nós e ela sabe, ela confirma isso, que ela usa suplementos, né? Então, Muito bom. suplementos é incrível, né? E agora que cuidado para vocês não serem enganados por gato por lebre. Nem tudo, nem é porque diz que é suplemento que é o melhor. Se for suplemento e tiver aquele monte de ingrediente, corra deles. Não é à toa, Lucimar, que eu digo aos meus pacientes o seguinte: você vai comprar um ômega 3 de R$ 50? Onde é que você comprou? Porque assim, quando se fala em suplemento, de fato, nós temos que procurar os mais caros. Eu não tenho condição. Calma, minha gente, calma. Primeiro que um passo de cada vez, né? E às vezes a gente não vai poder usar todos os suplementos de uma vez. Quem não pode, usa um, usa outro, né? Feito é melhor que perfeito. Mancar no caminho é melhor do que correr fora dele. Porque tem gente que diz assim, Lucimar, não, é difícil demais, então eu não vou fazer. Não, é para fazer. Tá? Se você não pode suplementar hoje, pelo menos começa a mudar a tua alimentação. Não, Wellington, alimentação é caro. Eu escuto isso, Lucimar. Eita, alimentação é muito caro. Eu digo, quanto é uma pizza? Quanto é uma garrafa de óleo de soja? Um exemplo. Que, inclusive, Lucimar, óleo de soja é um problema muito sério para as mulheres e para os homens. É um problema muito sério que a gente nem teria espaço para comentar aqui, né? Então, assim, pessoal, pensem sobre a alimentação de vocês. Pensem sobre o sono de vocês, atividade física, se movimentem, pelo amor de Deus. Usem suplementos de alta qualidade. Pesquise sobre desparasitação, que pode ser feita com fitoterapia. Às vezes, você pode usar um alopático, mas é pouco, tipo ivermectina. Se usar uma ivermectina ali, talvez... são poucos, não são poucos que a gente indica, mas desparasitação, desintoxicação através do suor. Quando você faz atividade física, você vai suar, isso estimula também uma limpeza. E esses são alguns pilares. Mas para fechar esses pontos, eu poderia falar mais, mas para fechar esses pontos da endometriose, Lucimar, eu falaria do manejo do estresse, que é uma coisa que a gente esquece tanto, às vezes. As pessoas, eu digo, eu não entendi o impacto do estresse na nossa saúde. Quando eu comecei a estudar sobre isso, Lucimar, eu fiquei admirado. Eu fiquei admirado porque o estresse, ele é um gatilho das doenças crônicas. Então, hoje eu aprendi a como lidar com o estresse. A gente tem que aprender a lidar com o estresse. E uma das formas melhores de lidar com o estresse e com a inflamação ao mesmo tempo, Lucimar, é pisar na terra, que é o que nós chamamos de aterramento, né, de grounding, onde você recebe da terra elétrons. Infelizmente, tem gente que não sabe disso. Aí chega na grama, Lucimar. Não, o cocô do cachorro, o cocô do gato, ok, minha gente. Eu sei que tem parasita, tá? Mas vamos com calma, vamos uma coisa cada vez, né? Às vezes é melhor pisar na terra, pegar um parasitazinho, depois desparasita, do que não pisar na terra. Por exemplo, nós estamos fazendo essa live, Lucimar, né? E nós estamos usando a internet. Por exemplo, agora mesmo eu vou colocar também meu notebook para carregar, né? Então, essa energia, ela é um problema. Ela é boa porque a gente se comunica. A gente consegue fazer uma live em qualquer lugar do mundo. Mas, por outro lado, Lucimar, você já deve ter ouvido falar bastante, existe essa poluição eletromagnética. Que essa poluição eletromagnética rouba de nós elétrons e causa inflamação crônica. E aí, para a gente repor elétrons, a gente pisa na Terra, que é uma das formas gratuitas, né? E as pessoas têm um medo do sol, Lucimar, muito grande. As pessoas têm um medo do sol impressionante. Então,
diria para as pessoas o seguinte, pessoal, comecem a tomar pelo menos, minha gente, 10 a 15 minutos de sol por dia, sem protetor solar. Aí a pessoa diz assim, o melhor horário para tomar sol é das 6 às 8, ou às 10, ou às 4 da tarde. Eu digo, não, o melhor horário é meio-dia em ponto, porque é meio-dia em ponto que você pode produzir vitamina D3, por conta dos tipos de raio. ah, os raios são diferentes. Os raios ultravioletas, dependendo do horário do dia, são diferentes. Então, para a gente produzir D3, tem que ser meio-dia. E tem livros sobre isso, Lucimar. Tem estudos sobre isso. Só que, infelizmente, a indústria dos protetores solares colocaram um medo nas pessoas tão grande do sol e, de fato, é uma das principais causas de doenças. De pele, né? Que a gente morre de medo do câncer de pele. Aí, por isso que ficou esse medo do sol. Exatamente. E aí, ó, câncer de pele. Ah, ué, quer dizer que câncer, o sol causa ou não câncer de pele? Lucimar, quando a gente começa a ver a verdade sobre isso, é um assunto polêmico, eu sei, mas quando a gente começa a ver a verdade, a gente fica pensando o seguinte: "Ah, fomos enganados." Eu sei que aqui cada um é livre para pensar, para ver se, para estudar, ver se acredita ou não. Não sou o dono da verdade, mas eu estudo bastante para chegar aqui e falar algumas coisas como essa, né? Então, dizer para vocês, pessoal, que o medo do sol é uma das causas do câncer de pele. O próprio protetor solar, Lucimar, é que está relacionado com altos níveis de câncer de pele. Uma médica falava certa vez em uma pós-graduação, ela dizia o seguinte, Lucimar: todas as pacientes que eu pego, a maioria, Lucimar, olha só o que ela disse, que tinha câncer de pele. Sabe onde é que era o câncer de pele? Não era na face que recebia sol. Sabe onde era o câncer que aparecia nelas? Era debaixo da roupa, era no braço, era na perna, ou seja, em áreas não expostas. E os pesquisadores sérios desse assunto, Lucimar, têm provado que o câncer de pele não é causado pelo sol, como falam. Ninguém está falando aqui para torrar no sol. Ninguém está falando aqui para passar o dia inteiro no sol. Está falando de você tomar. Se você tem pele clara, o tempo ideal é 20 minutos. Se você tem pele escura, você tem que tomar pelo menos 40 minutos para que você tenha uma absorção adequada. Se possível, com as palmas das mãos para cima, porque os receptores, existem mais receptores na palma das mãos e nos pés também. Então, isso ajuda você a produzir vitamina D3. E se algumas pessoas que têm problema no fígado, Lucimar, e nos rins, elas também têm que pensar na suplementação, porque às vezes não consegue acontecer uma conversão a nível bioquímico, sabe? Então, pessoas que têm algum dano hepático, algum dano renal, eles têm que pensar na suplementação de vitamina D3. Lucimar, eu pego vitamina D3 aqui dos pacientes que dá dó. Dá dó. Tá? E eu vou dizer mais. Aquelas que me mostraram para o médico disse que estava normal. Aí eu não sei se eu fico triste pelo resultado do exame ou se eu fico com raiva do médico. Eu fico na dúvida, sabe? Aí eu digo, meu Deus. Aí, quando eu tenho a oportunidade, eu evito atritos, né? Mas se for um paciente meu mesmo, eu falo com o doutor. Mas tem Eu, que eu mando falar. uma mensagem. Eu falo para ele, porque o nível ideal de vitamina D3, Lucimar, é pelo menos 60. O que a gente está vendo, Lucimar, é pacientes com 18, 20, 30, e o médico está dizendo, tá ótima a sua vitamina D3. Eu vi uma paciente Ele morto. E o paciente morto com depressão. morto com depressão, porque quem tem D3 baixo tem depressão, né? E é uma coisa assim absurda. Tão simples, né, de tratar. Tão simples de tratar, né? E que bom, né, Lucimar, a gente poder abrir esse parênteses. Vai ser muito interessante a gente fazer um comentário do nódulo na mama e dos miomas, porque isso que você me falou, me pediu para falar sobre como tratar a endometriose e prevenir, se encaixa também nos nódulos na mama e mioma. Ou seja, pessoal, como tratar também miomas e nódulos na mama? É basicamente também fazer o que eu falei da endometriose. Isso, quando a gente aprende isso, Lucimar, né, a gente vê que as causas das doenças geralmente são as mesmas. E isso nos dá uma abrangência muito grande de muitas doenças. Ou seja, a gente consegue matar vários coelhos com a cacetada. Pá! Né? Só que a endometriose é diferente de nódulo na mama e Isso, isso. dos miomas no útero, porque esses dois são genéticos, né?
Se a minha mãe teve, minha avó teve, eu tenho predisposição a ter também. Aham. Já a endometriose não, né? Isso. Eu vou abrir também um parênteses no que você está falando, que é o seguinte. Até mesmo na endometriose, às vezes a pessoa pode ter até um gene, porque os genes, a gente pode carregar alguns genes de alguns Sim, sim. distúrbios, então digamos que a gente tem uns genes. Porque assim, o que acontece, Simão? Quando a gente começa a entender genética e epigenética, começa a cair um monte de ficha. Então, por exemplo, digamos que a mulher tem um gene, a mãe teve nódulo na mama. Aí a gente pensa, rapaz, minha mãe teve nódulo na mama, eu também vou ter. Não necessariamente. Não Você vai necessariamente. ter se você tiver os mesmos hábitos que sua mãe teve. A minha mãe teve mioma. Eu sou obrigado a ter mioma? Você terá mioma se você tiver os mesmos hábitos que sua mãe teve. E aí, essa visão muda e nos dá um poder muito grande, senhor. É a epigenética. Epigenética e epigenoma. É uma coisa linda. Ou seja, nós podemos ter os genes da doença, mas nós podemos não expressar a doença. E como é que a gente faz isso? Fazendo o que a gente chama de uma cuidar da epigenética. E epigenética é aquilo que está no nosso controle. Então, os genes estão lá. Porque o câncer tem vários fatores, né? Tem os fatores externos também, né? Aí implica muito na genética, os fatores externos. Exatamente. É tipo assim, Simão. A genética carrega a arma e a epigenética aperta o Sim, gatilho. sim, Então, é verdade. a genética está lá. Se você fizer as coisas erradas, você vai adoecer. Mas se você fizer as coisas certas, você não precisa necessariamente adoecer. Porque a epigenética prova isso. E isso é uma coisa linda. Linda e ao mesmo tempo perigosa. Porque a responsabilidade está nas nossas lombos, nas nossas costas, nas nossas mãos. E eis a importância, né, Lucimar, da gente aprender a cuidar da nossa saúde e não terceirizar isso, né, para que a gente possa entender de epigenética. E meu desejo é que os médicos aprendam sobre isso e falem sobre isso, é que os nutricionistas falem mais sobre isso, é que haja mais terapeutas que vão na causa do problema. E eu conversava com o Cearli um tempo desse, e a gente conversando, né, de que como a gente deseja que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né, e como o tabu na mente das pessoas ainda tem as suas travas aí, né? Mas eu creio que está chegando novos tempos da medicina integrativa, assim como ela mudou minha vida, assim como ela tem mudado a sua vida, Lucimaí, assim como ela muda a vida daqueles que acreditam e praticam. Eu desejo que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento por exemplo, nódulo na mama. A mulher descobriu nódulo na mama. O que ela deve fazer, Wellington? Primeira coisa que eu faria, Lucimar, era investigar canais dentários. Tem uma relação muito grande de nódulo na mama, principalmente um nódulo que possa se tornar um câncer, com canais dentários. Eu sei que eu arrumo muito problema com dentistas quando eu falo sobre isso, mas eu estou muito bem com isso. Eu não falo aqui para agradar eles. Eu quero que eles venham me provar que eu estou errado. Só isso. E eu tenho que falar, para o bem da população, eu tenho que falar. Então, assim, mulheres que descobrem nódulo na mama, eu pergunto para elas: você tem canal? Você tem amálgama? Amálgama é aquela massinha escura que eles colocavam antigamente. Você tem algum implante de titânio? Essas são algumas coisas que a gente pode investigar. E a partir daí também, Lucimar, investigar se a pessoa tem deficiência de iodo, que a deficiência de iodo está muito presente nos nódulos da mama. A gente lembra muito do John Mayer. John Mayer, Lucimar, ele tratou muitos nódulos na mama das mulheres com iodo, Lugol a 5%. E tintura de iodo, Lugol a 5%, ele usava 2 gotas por dia, geralmente. Lucimar, os relatos são impressionantes. Relatos de mulheres que iam na clínica do John Mayer e ele orientava a mulher a fazer uma aplicação no colo do útero. Lucimar, é muito lindo isso. As mulheres diziam assim: doutor, eu estou sentindo que está saindo. Tem casos, Lucimar, de nódulos que sumiu em 40 minutos. 40 minutos. Isso está documentado, tem livros sobre isso. E aí eu sei que isso é abafado, é um assunto que abafa bastante, é um assunto que a gente não vê passando na televisão, é um assunto que a gente não vê no YouTube. E por que não vê? Porque quando fala em tratar as causas das doenças, o sistema não agrada o sistema, não agrada aos poderosos desse mundo, né? A gente pode falar assim. Então, assim, nódulo na mama tem que investigar a causa tem uma relação com problemas dentários, deficiência de iodo, tem uma relação muito grande também, Lucimar, exatamente com
parasitas têm uma relação muito grande com os solventes que a gente falou ali na endometriose. Então, as causas têm essa semelhança também. E ali falar dos miomas também é uma coisa interessante. Né? Eu vou pedir para você fazer os comentários. Vai fechar o comentário aqui do mioma, né? Porque o mioma também é uma coisa muito mal interpretada hoje. Porque, não, descobri o mioma, o que é que tem que fazer? Vamos logo operar. Não é assim. Tem mulher que sonha fazer esterectomia. Meu sonho é tirar o útero por causa desses miomas. Nem tem sangramento do mioma, nem tem nada, mas só porque o mioma está lá, ela tem um desejo, um sonho de retirar o útero por isso. Eu tive mioma, eu não sei se é verdade, como é que se diz, se é um mito ou não, que na menopausa os miomas regridem. No meu caso, eu não sinto mais nada do mioma. Eu tive sangramentos, esperei a menopausa, né? O climatério, depois a menopausa, e pós-menopausa, parou o sangramento e até hoje eles estão aqui, não estão me incomodando, não. Uhum. Né? Mas tem mulher que sonha em tirar o útero por causa desse mioma. Não sabe o tanto de coisa que vai se agravar depois disso. Exatamente, exatamente. E é interessante, Lucimar, que tem casos de mulheres que fazem uma modulação hormonal com progesterona bioidêntica, por exemplo, os miomas somem, Lucimar. Não, isso aqui tu está inventando. Estou inventando? Vamos em inglês, dar uma pesquisada no Amazon.com, ver livros e mais livros de modulação hormonal. É interessante que você falou uma coisa no início da live, você falou, Wellington, eu fiz uma reposição hormonal, nem foi bioidêntica. Pessoal, muito importante que o Lucimar falou, porque ela fez uma colocação bem assertiva, porque existe a modulação hormonal bioidêntica e a reposição hormonal sintética. Então, assim, obviamente que não tem que caçar com gato, né? Aquela coisa. Mas, assim, a modulação hormonal Na bioidêntica, época só era o que tinha, né? Na época só era o que tinha, era a sintética. entendi. Então, assim, a modulação hormonal bioidêntica, Lucimar, a gente vê quem trabalha com isso mesmo, Lucimar, é lindo, some mioma, Lucimar, some mioma, some nódulo na mama sem cirurgia, some. Por quê? Às vezes é deficiência de progesterona. É deficiência de progesterona que está causando mioma. E aí, não vamos investigar a causa não, que é muito trabalhoso, tem que estudar. Vamos tirar logo. Aí tira, aparece mais. Então, assim, vê como como isso é sério. E eu vou até aproveitar um parênteses aqui, Lucimar, que você falou sobre a questão da reposição hormonal, dizer, meninas, cuidado com a reposição hormonal sintética, que a reposição hormonal sintética, né, ela era feita de xixi de égua e, de fato, não tem estudos mostrando, Lucimar, que, de fato, ele contribui para alguns cânceres. Então, por isso que a modulação hormonal bioidêntica é um caminho bem interessante, porque é aquilo que tem no corpo da mulher, né? E resultados realmente fabulosos, muito interessantes, né? Então, assim, são informações que às vezes as pessoas não tiveram acesso ainda, né? E agora estão podendo abrir um pouquinho a mente, devagarzinho ali, né? E ter acesso a essas informações e caminhar, Feliz, porque a gente. feliz de quem está nessa live hoje, viu? Feliz de quem está nessa live hoje. Você está ganhando um presente de Deus. É verdade, Lucimar, é verdade. Então, vocês que assistiram, vocês estão aqui com a gente, enviam essa live para seus amigos, familiares, para as mulheres que vocês amam. Wellington, eu descobri um câncer de mama, eu descobri um câncer de útero. O que é que você deve fazer? O que é que eu devo fazer? Eu devo apenas ir para químio, para rádio? Eu vou dar minha visão, né? Eu vou dar minha visão. Não vou aqui jamais também dizer que faça ou não faça algo. Primeiro que a vida é sua, a responsabilidade é sua. Não é nem do médico, a vida é sua. A responsabilidade é sua, tá? O médico não pode E obrigar deixar você bem a fazer. claro também, Wellington, que essa medicina integrativa, ela integra o tratamento convencional, né? Não é assim? Exatamente. O que você está falando é exatamente isso. A medicina integrativa, ela une aquilo que é útil da medicina convencional. E aí ela coloca na balança muitas vezes. Por exemplo, quando eu comecei a entender isso, Lucimar, é muito interessante. Porque, por exemplo, eu comecei a ver que a quimio e rádio, por exemplo, elas têm seu lugar em alguns tipos de câncer. Porém, Lucimar, infelizmente, é uma coisa assim, até delicada de falar porque os resultados são muito pequenos. Porque, ah, assim, eu descobri um nódulo na mama. Eu descobri um tumor no útero. Eu devo correr fazer quimio e rádio? Minha visão, Lucimar,
o Elton, que eu descobrisse algo assim, eu não iria correr para química e para rádio. Primeiro, esse tumor não surgiu de uma hora para outra. Você precisa também achar que tem que ser amanhã que você tem que operar. Você tem que preparar seu organismo, caso você vá fazer cirurgia e caso você vá fazer química e rádio. Se você decidiu fazer isso, faça o seguinte: prepare seu corpo, aumente a imunidade, mude a tua alimentação, começa a desinflamar, pesquisa os dentes. Ah, ué, quer fazer química, quer fazer. Tudo bem, vai fazer, procura um médico de confiança, tudinho. Mas a minha mensagem, Lucimar, é o seguinte: químio e rádio, só isso não é suficiente para o câncer. Porque para tratar o câncer tem que ser um efeito comitiva. Tratar todas É, as áreas que podem. só parar a tua fala só um pouquinho. Nos anos 80, os médicos não falavam em atividade física para reverter os efeitos do câncer. Hoje em dia, os médicos já falam atividade física para reverter o aumento do câncer. Teve uma pesquisa que as mulheres que tinham cachorro melhoravam mais rápido com o tratamento da quimioterapia, elas tinham um melhor resultado. Mas aí eles disseram, por que cachorro? É emocional? Não. Foram pesquisar mais a fundo, porque a mulher tinha que sair com o cachorro para fazer cocô, para fazer xixi, ela tinha que andar. Com o cachorro ela andava. Então, teve essa descoberta, que o exercício físico melhora muito esses efeitos colaterais, né? Tanto da quimioterapia, como melhora o câncer. Dá uma Exato. melhorada. E Exato. antigamente eles não falavam nisso, hoje já fala alimentação, atividade física. Antigamente falavam né, o fumo, que o fumo causava o câncer. Hoje em dia eles veem que o álcool causa mais o câncer do que o fumo. Então, tem muitas descobertas aí, de quando começou a descoberta do câncer até hoje. Né? Pode continuar a sua fala. Exatamente, Luciana. Ótima colocação, Sofia. Ótima colocação. Inclusive, dizer para vocês o seguinte, pessoal. Essa live realmente eu sinto que ela vai ser um divisor de águas. Se não fosse vocês que vão assistir depois, envia para seus amigos, para as mulheres que vocês amam, sua tia, sua esposa, namorada, avó, alguém que vocês amam, amigas, primas, porque é um divisor de águas, é de fato. E estamos caminhando assim para final da live, mas dizer para vocês o seguinte, pessoal. Ah, o câncer, ele odeia oxigênio. Ou seja, Lucimar, houve um pesquisador judeu chamado Otto Warburg. E o Otto Warburg, ele viveu na época de Hitler. Para quem estudou história, sabe que Hitler foi um ditador ali que viveu entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ele foi um dos foi o principal responsável pelo Holocausto, que matou milhares de judeus. E é uma coisa bizarra. E o Hitler deixou o Otto, que era um judeu, viver. Por quê? Porque o Hitler era hipocondríaco, ou seja, ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo de doenças. E aí, ele deixou o Otto Warburg estudar para descobrir a cura do câncer. E aí, o Otto descobriu que as células cancerígenas odeiam oxigênio. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, Lucimar, para aumentar a oxigenação celular, nós estamos lutando contra o câncer. Então, pessoal, se tem uma mensagem que eu quero que vocês guardem aqui, se tem algo que eu quero que vocês levem para casa, isso se encaixa perfeitamente no que o Lucimar falou de atividade física. Por que a atividade física é tão importante no tratamento do câncer? Porque a atividade física, ela oxigena seu corpo. Você respira. E automaticamente vai entrar mais oxigênio, vai soltar mais gás carbônico. Você vai oxigenar mais sua célula, as hemácias vão ficar mais dissolvidas. Não vai haver tanta aglomeração celular. E aí vai ter mais oxigenação entre as células. E aí as células cancerígenas vão começar a ter que morrer, porque elas odeiam oxigênio. Então, eu tenho que falar isso, Simar. Vocês têm que conhecer ozonioterapia, vocês têm que conhecer câmara hiperbárica. Vocês têm que conhecer as terapias oxigenoterápicas. Tudo aquilo que você fizer, pessoal, para aumentar o oxigênio celular, você está lutando contra o câncer. Então, pessoal, câncer odeia oxigênio, pessoal. Câncer odeia oxigênio. Então, percebem que não é apenas fazer químio, fazer rádio. Existe uma série de ações que devem ser levadas em consideração
Obviamente, Lucimar, eu sempre digo o seguinte para algumas pessoas. Eu digo o seguinte, que Deus coloca as pessoas certas no seu caminho, porque quando fala em saúde, é muitas vozes. Quando fala em saúde, é muita opinião. Quando fala em saúde, às vezes você não tem tanto tempo. Quando fala em saúde, às vezes você não sabe o que fazer. Então, eu sempre digo o seguinte, que Deus coloque no nosso caminho pessoas certas que vão nos ajudar a ter mais saúde, a ajudar as pessoas que precisam. E aquele que sabe de uma terapia, de um conhecimento, venha e ensine a outro, divulgue esse conhecimento, fala para aquela mulher que descobriu um câncer e acha que não tem solução. E eu quero dizer mais para vocês, pessoal. O principal passo para tratar qualquer doença, sabe qual é? É aqui. Se você não crê, se você não acredita que pode melhorar, você não vai melhorar. Isso é o efeito placebo. Se você não acredita na cura, é por isso que quando o médico diz para o paciente o seguinte: você tem tanto tempo de vida, esse médico está indo contra o paciente, esse médico está indo contra o tratamento. O médico, por mais que a situação seja difícil, o médico tem que dizer assim: nós vamos lutar juntos, nós vamos caminhar juntos porque você não está sozinha. Então, Lucimar, é lindo quando a gente começa a entender sobre isso. Quando eu li um livro, Lucimar, eu li um livro lindo que diz assim: câncer não é uma doença, mas é um mecanismo de sobrevivência. Esse livro foi um dos livros mais lindos que eu já li. E ele fala sobre isso. Câncer é uma tentativa do corpo de sobreviver. Só que a medicina convencional, Lucimar, sabe o que ela quer fazer? Ela quer matar o câncer. E na tentativa de matar o câncer, acaba matando o paciente também. Nesse livro, o doutor Andreas Moritz, que era um indiano, inclusive foi através dele que eu descobri a limpeza de fígado e vesícula. Aprendi como limpar o meu fígado e vesícula sem cirurgia. Já vale para vocês aí que tem pedra na vesícula. Caso tenham coragem, Lucimar não teve, tá tudo bem, porque de fato não é fácil. Tá? Não é fácil, de fato, né? Mas, assim, nesse livro, Lucimar, o Andreas Moritz, ele fala coisas lindas e ele diz o seguinte: a maioria dos cânceres entram em remissão sem fazer nenhuma químio, sem fazer nenhuma rádio. Ou seja, os médicos, a maioria dos convencionais, eles têm uma pressão para fazer químio e rádio, sendo que muitos cânceres entram em remissão sem tratamento. Porque o medo do câncer contribui para que o câncer cresça. Porque o câncer é uma doença muito astuta. Ela gosta de acidez, ela gosta de estresse, ela gosta de desnutrição, ela gosta de toxinas. Tristeza, de tristeza. Quando você fica triste, Tristeza, tristeza. E você falou tristeza, Lucimar, você me lembrou de uma terapia usada no câncer que pouca gente sabe e pouca gente usa, que é acessível para todos, Lucimar. Sabe qual é? É o seguinte: tira um tempo do teu dia, por exemplo, tanto para quem quer prevenir e quem quer tratar o câncer, para assistir vídeos engraçados. Quando a gente assiste vídeos engraçados, coisas de humor, você vai estimular o humor em você. E essa terapia, Lucima, ela é interessante, que é a risoterapia. É muito interessante. Porque quando nós rimos, nós mandamos uma mensagem para o nosso cérebro, mandamos uma mensagem para o consciente e o inconsciente. Não é à toa, Lucimar, que mesmo que nós não conheçamos a pessoa e nós vejamos aquela pessoa pela primeira vez na vida, se a gente rir para ela, ela geralmente ri para a gente. E a gente sente como se conhecesse ela há 200 anos. sabe? Né? Porque existe essa conexão do rir com o outro e com o universo. E é muito interessante isso. Né? Então, assim, há muitas terapias que a gente poderia falar aqui para o câncer, né? E por que a gente está falando sobre o câncer, sendo que a gente começou falando sobre endometriose, mioma e nódulo na mama? Porque, infelizmente, existe uma relação muito grande desses problemas com câncer. Geralmente as mulheres acabam desenvolvendo ou câncer de mama, ou câncer de útero, né? Então é Mas, importantíssimo. deixando bem claro também que nem todo nódulo na mama é câncer e mioma também não é câncer, né? Para as pessoas Bem não lembrado. ficarem assustadas. Bem lembrado, Simar. Bem lembrado. Exatamente isso. Na verdade, a grande maioria não é. A grande maioria é benigno. Inclusive, eu vou falar até minha visão sobre isso, porque, por exemplo, a medicina convencional orienta muito fazer muita mamografia, né? E eu não estou dizendo que não é para fazer, vou dar minha visão. Né? Digamos que um paciente meu pede minha opinião. Né? Isso é uma coisa muito delicada. Obviamente, o paciente tem que decidir isso. Mas
Eu não indico mamografia e até mesmo a biópsia, Lucimar, acho que tem que ter um cuidado por conta da oncotaxia inflamatória, que é um foco que causa ali, quando você faz uma biópsia, que geralmente causa uma proliferação a nível celular. Então é igual o enxu de abelha. O enxu de abelha está ali, joga uma pedra no enxu de abelha. Vai tentar juntar essas abelhas novamente, não vai conseguir. Né? Então, são as teorias que os americanos estão muito à nossa frente, os americanos defendem isso. Tem lugares, Lucimar, nos Estados Unidos, que as pessoas estão fazendo campanha nas ruas para tirar os mamógrafos da rua dela. Tem gente que entende disso, eles estão fazendo campanha. Tira esses infelizes daqui. Por quê? Porque, assim, são pessoas que estudam, né? Pessoas que vão a fundo nos assuntos. E eu acho, Lucimar, que a gente seria muito desumano inventar esses assuntos. Então, às vezes, as pessoas podem pensar: será que esse garoto, esse rapaz, está inventando essas informações, pessoal? Quem me conhece e sabe um pouquinho do meu caráter, sabe que eu acho que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá enganando as pessoas, não vai muito do meu caráter. Então, assim, se eu estou falando isso é porque eu acredito que esse conhecimento deveria chegar às pessoas. E eu só trabalho com isso, Lucimar, porque é um conhecimento que mudou minha vida, é um conhecimento que muda a vida das pessoas. E não é sobre viver para sempre. É sobre você ter qualidade de vida, é sobre você colocar em remissão as doenças crônicas. E remissão, Lucimar, é uma coisa linda, sabe por quê? A remissão, ela permite você ter qualidade de vida como você nunca teve e ela põe um freio na gente, Lucimar. A remissão é aquele estado de saúde que você tem, mesmo depois de um diagnóstico de doença. Então, digamos que a pessoa desenvolveu um câncer, se ela tratar as causas de forma adequada, eu creio que ela entra em remissão. Nós temos inúmeros relatos, mas é remissão. Ou seja, se ela voltar a fazer o que não presta, o problema volta. Sabe? Então, isso é muito importante de ser falado, né? Porque a pessoa quer assim, eu quero uma cura da doença e voltar a fazer o que não presta. Eu quero uma cura da doença e voltar a comer tudo que der na telha. Eu vou curar aqui a doença e vou tomar refrigerante à torta e à direita e não é bem assim, né? Então, assim, olha como foi interessante a nossa conversa, Lucimar, porque a gente foi destrinchando, né? E tivemos a oportunidade de trazer assuntos profundos aqui, né? Assuntos que Mas eu ah, sabia, as eu pessoas... sabia que, eu sabia que Hã? ia ser assim. Eu sabia que ia ser Aqui. Sim, e você é muito interessante, Lucimar, porque você tem um perfil de... você é uma pessoa muito calma, pelo que eu percebo, né? Assim, pelo que você assim. transmite. Mas às vezes não sou não. Você... Mas procuro. Mas não é que eu procuro ser, é porque eu estou assim, né? Eu estou, Entendi. depois de todo esse tratamento, de toda essa suplementação, graças a Deus, eu estou bem tranquila mesmo. Até no meu trabalho, as meninas que trabalham comigo dizem: menina, o que é isso? Não é barragem, não, é barragem. Eu vou fazer o quê? Com certos tipos de É situação. verdade. Elas ficam admirando com tanta calma que eu resolvo É algumas verdade. situações. É verdade. Mas isso é muito Mas bom. por conta desse tratamento que eu faço, graças a meu Sim, bom Deus. sim. É verdade, é verdade, né? E que as pessoas entendam isso, né? Que é possível elas transformarem a saúde delas. Uma das mensagens que eu quero levar, Lucimar, para as pessoas é que elas podem ter uma saúde 2.0, né? Assim como tem o carro 1.0, tem o carro 2.0, né? O carro 2.0 tem uma mais potência do que o carro 1.0. Como é que eu posso ter uma saúde 2.0, Elton? Indo na causa do problema, indo na raiz do problema. E Lucimar, convidar o pessoal, né, também. A gente vai ter aí uma imersão no São Prateus em novembro. Né? Então, as pessoas que quiserem participar online, eles vão poder aí ver a gente dando aulas sobre esses assuntos, né, com mais detalhes. Pessoas que querem se aprofundar, pessoas que, de fato, querem testar para ver se isso é verdade, né? Eu sempre digo o seguinte, Lucimar, não acredite em mim, faça o teste. Porque o que conta é resultado, o resto é conversa fiada. E pesquisem, vão a fundo, se desafiem, não aceitem apenas as informações que trouxeram para vocês. Tem muita coisa que, infelizmente, não é divulgada. Né? Então, assim, inclusive, Lucimar, depois vou lhe convidar para a gente fazer uma live só sobre o câncer, para a gente falar muito mais sobre esse tema. Que quando fala em câncer, geralmente as pessoas já ficam logo se tremendo.
Eu digo, olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que entender o seguinte, que o seu medo do câncer é o que está lhe matando. Porque não pode ter o medo do câncer. Câncer é uma lição. Câncer é uma lição. Qual a lição que você vai ter com o câncer? Não só o câncer, a própria endometriose, o próprio mioma, traz lições. As enfermidades trazem lições, né, Lucimar? E é muito interessante quando a gente começa a entender isso. Então, que bacana, né? Nossa conversa aqui foi de fato um momento muito especial, né? Que as pessoas possam aproveitar essas informações. Eu sei que não dá para a gente falar tudo aqui, é muita coisa para a gente falar, né? Foi falado muita coisa. Quem quiser aproveitar o que foi falado aqui, tá rico. É verdade, Lucimar. E é interessante que eu vi um comentário aqui que a pessoa perguntou o seguinte: onde é que eu arrumo esse óculos, velho? Eu digo, "Não, esse óculos aqui tem alguns lugares que a gente encontra. Porque a pessoa olha o óculos vermelho assim, ela diz, ou esse óculos é de carnaval, ele foi comprado ali na feira da esquina. Eu digo, olha, você não sabe quanto foi esse óculos. O próximo meu eu vou fazer assim também. Olha só, olha só. E vale a pena, Lucimar, vale a pena. Quando a gente começa a investir na saúde, Lucimar, investir na saúde é a melhor coisa que existe. Afinal de contas, a saúde é uma bênção que Deus nos deu para que a gente possa cumprir nossa missão aqui, né? Para que a gente possa trabalhar. Continuar a nossa missão com todo gás, né? Com Isso, ânimo, com saúde, com amor, né? Com fé. isso, isso, né? É Por exemplo, você com a sua vitamina D baixa, você não tem nem fé, você tem. exatamente. Rezar, você não quer rezar, você não pensa que é Não quer, depressão ou é a vitamina D baixa, que no meu caso não quer, era. não quer. A pessoa não tem espiritualidade de nada, né? A pessoa não consegue se concentrar, não tem energia para nada, não tem disposição. Aí fica se perguntando, e o que é que eu faço? Né? Cavalcante perguntou onde encontrar o óculos. Cavalcante, depois você fala comigo que eu vou te dizer onde você consegue esse óculos. Lucimar, é interessante. Eu estava passando com uns amigos, aí eu disse, chuta quanto foi esse óculos. Quem acertar, eu vou dar um de presente. Aí começaram a chutar. Olha, foi 50. Aí outro disse, foi 100. Aí eu disse, aí eu disse, suba mais, meu filho, dá-lhe mais. Aí, 200. Aí, quando falou em 200, eu digo, tá chegando. Fala mais. Teve um que disse, quer saber? Eu vou chutar 500. Quando ele disse que ele acertou, o cara quase cai de costa. Que ele disse o seguinte, R$ 500 no óculos? Aí eu digo, olha, meu filho, eu aprendi a cuidar da minha saúde. Eu aprendi, Lucimar, o seguinte. Eu aprendi que na minha saúde eu não posso economizar. Porque com saúde eu consigo trabalhar e ganhar dinheiro. Agora, sem Uhum. saúde, eu tô Pois é, frito, eu não consigo vai trabalhar. economizar para a saúde e depois vai gastar com a doença. Exatamente. Essa Não, frase eu pior, levo para minha vida, Lucimar. Eu levo para minha vida. Inclusive, Lucimar, o período que eu passei estudando, eu tive que parar de trabalhar para estudar. Eu estudava de manhã, tarde e noite, Lucimar. Eu cheguei no fundo do poço financeiramente. Então, quando os pacientes vêm para mim e dizem, eu não tenho dinheiro, eu digo, não se preocupe não, eu já passei por isso. Fica tranquilo, é fase, meu filho. É fase. Quando você recuperar a sua saúde, o dinheiro vem. Até porque dinheiro é verdade. frequência. Eu acredito que o dinheiro é uma frequência, Lucimar, é uma energia. E se muitas vezes, muitas pessoas não têm dinheiro, às vezes, por quê? Primeiro, acha que dinheiro é sujo, não estuda, não trabalha adequadamente, fica na mesma, é preguiçoso. Ali, meu filho, se você não cuida da sua saúde, se você acha que o dinheiro é sujo, se você não trabalha, se você não estuda, você vai ter dinheiro aonde, meu filho? Só se for, não sei onde é. Né? Então, assim, são assuntos que, inclusive, Lucimar, os meus pacientes, geralmente eu ensino eles a ganhar dinheiro. Por quê? Porque a maioria deles não entendem que sem saúde não tem como ganhar dinheiro. Não tem como a gente crescer financeiramente. Porque como você mesmo falou, como é que a gente vai... Se a gente não gastar com saúde, a gente vai gastar com a doença. Esse é um fato. Né? Esse é fato. Uma coisa que a falta de suplementação dá também, que a gente fica com a baixa autoestima, também é que você não acredita em você. Né? Uma crença limita, você tem crenças limitantes que acham que você nunca vai ser nada. Eu acho que a falta de suplementação dá isso também. Você acha? Dá.
Com certeza dá, Lucimar. Eu lembro alguns períodos que eu tive que eu não me cuidava, estava com falta de nutrientes, porque você tem uma queda de autoestima. E aí, por ter uma queda na autoestima, você fica para baixo, você não tem, mexe com toda a mente. E aí, quando você começa a melhorar isso, Lucimar, aí você se torna uma pessoa mais confiante, se torna uma pessoa mais atraente, mais Uhum. bonita, que a gente começa a se Sim, cuidar mais, né? A gente começa a, verdade. de fato, é, olhar para a gente com novos olhos e olhar para as pessoas com novos olhos, sorrir mais. Às vezes a gente está depressivo porque a D3 está lá embaixo, então a gente está todo arrebentado. Ah, não, vamos dar antidepressivo. Que antidepressivo o quê? Vamos tratar a causa? Vamos na raiz do problema? Uhum. Antidepressivo passa longe. Então, assim, Lucimar, olha, as minhas considerações finais são essas. Eu quero lhe agradecer, né, pela sua atenção, quero lhe agradecer por essa oportunidade de a gente poder ter esse bate-papo tão incrível, tão revolucionário, que abre portas para o mundo da medicina integrativa, né? E assim, você vir aqui, nos ouvir, você tem uma sensibilidade para ouvir bastante. Eu admiro muito quem sabe ouvir, sabe? Isso é uma coisa que eu lido com muitas pessoas e é muito louvável essa virtude de ouvir, né? E também dizer que amanhã, Lucimar, eu convidei uma amiga minha para fazer uma live sobre nutrição e maternidade, né? Então, as mamães aí que estão querendo ter neném, a gente hoje ensina, Neymar, como ter neném super saudáveis, super dotados, inclusive diminuir a chance de ter autismo, diminuir a chance de ter TDAH na criança, que a epigenética prova que é possível através de diversos mecanismos, né? Importante. Então, assim, Sim. que incrível. A nossa live aqui também foi espetacular. Eu vou salvar a live, vou marcar você como colaborador, vou postar no meu canal no YouTube para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, tá, Lucimar? Ótimo. Eu que te agradeço, Wellington, por essa oportunidade, né, de mostrar o que eu já vivenciei esses anos todos, né, como na frente do hospital, e são 13 anos, né, ouvindo, né, e presenciando várias pessoas que chegaram em estado terminal, no hospital que terminaram seus dias de vida com câncer de mama, o câncer de útero nem tanto, mas o câncer de mama mais, muito mais. Então, eu quero deixar só um recadinho aqui para as mulheres que um dos diagnósticos do câncer de mama, né, do nódulo mamário, ainda é o toque, né, ainda é você se tocar. Então, isso aqui ainda é muito importante, além da mamografia, primeiro do que tudo, o toque, né, você apalpar a sua mama. Então, é isso, e eu agradeço a todos que assistiram, né? Acho que minha família, alguns vieram também assistir, os amigos, agradeço a todo mundo e a você, Wellington, por ter me convidado. Que maravilha, que maravilha. E olha, Lucimar, vamos marcar um evento presencial aí em Flores, viu? Vamos marcar uma coisa bacana aí, tá? Para que inclusive para ter esse contato presencial, tá? Marcar um café Cadeléu. Tá em Fátima. E marcar com o doutor Searle também, né? Com certeza, com certeza. Eu tô cobrando a ele. Eu digo, Seara, bora fazer live, Seara, bora. Eu fui cobrando ele, coitado. Vamos fazer um café presencial com ele, com Sim, os sim, amigos, com todo mundo, sim. com os nossos convidados. Com certeza, com certeza. Unir forças, né, para a gente cuidar juntos uns do outro, alimentar esse movimento, ajudar aqueles que ainda estão perdidos, que precisam de orientação. Afinal de contas, ninguém sabe tudo. Eu estudo bastante e não sei. Quanto mais eu estudo, assim, mais eu vejo que nada sei. Eu estudo e vejo que nada sei. Eu digo, meu Deus, eu sou muito pequeno. Mas Mas você isso. sabe muito, você sabe muito. E quem assistiu essa live de hoje e lhe segue é um presente de Deus, viu? Ah, que Porque você sabe muito. maravilha, Simar, você falar isso. Olha, e algumas pessoas, assim, que às vezes pode falar, que pensar que a gente, sei lá, tá tirando essas informações de onde? Aqui são apenas alguns livros, que eu já li todos de capa a capa. Alguns, que atrás de mim tem vários, aqui do meu outro lado tem vários. Esse, por exemplo, Lucimar, é doença do coração. Aqui vai falar sobre como tratar a doença do coração. É um professor meu, doutor Lair Ribeiro, que é um mestre de medicina funcional integrativa, e outros livros aqui lindos.
esse aqui, por exemplo, Lucimar, é lindo, que fala do mito da gordura saturada. Colocaram um medo nas pessoas de gordura, e aí aqui ele vai provar que gordura saturada e colesterol é um grande problema, que ficam baixando colesterol aí, e aí se você baixa colesterol, você não tem como ter saúde. E esse outro livro aqui é sobre o câncer. Câncer é uma outra visão, que eu já li também várias vezes. E esse é aquele que eu comentei com você sobre 10% humano. É um livro incrível, incrível, que vai falar da importância da microbiota intestinal. Esse outro aqui, Lucimar, é como tratar doenças autoimunes. É uma bíblia, de fato, para quem quer tratar doenças autoimunes. E eu estou falando isso, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, cara, ah, esse cara, por que esse cara consegue trazer tanta informação? Digo, pessoal, eu me preparei para isso. Eu passei anos estudando sobre isso. Eu estudo todos os dias. Né? Então não é uma coisa por acaso. Né? Não é uma coisa de, o Elton, sei lá, é sortudo, o Elton é privilegiado, o Elton é porque, sei lá, o Elton é filho de papai, filho de papai nada. Aqui você não sabe dar. Fazer igual aquele ditado, você não sabe dar missa um terço. Então, assim, que E tem maravilha. essa questão também de quando você melhora, você quer que as pessoas ao seu redor melhorem também. Você quer passar isso para as outras pessoas. Então, o meu caso, é o seu caso, é o caso de Searle. Ele também teve problemas e procurou essa medicina integrativa para melhorar. Então, a gente que tem um bom coração, a gente quer passar também, que as pessoas se sintam bem também. Exatamente, né? A gente não guardar uma boa notícia, mas proclamar para o máximo de pessoas. E vocês que assistiram até aqui, o que vocês podem fazer nos ajudando é compartilhando essa live com as pessoas que vocês amam, interagindo com a gente aqui. Você vê, Lucimar, ela foi incrível, porque eu puxei ela e assim, ela rompeu com os limites dela. Porque assim, eu sou acostumado a estar fazendo live, mas a Lucimar tem um monte de habilidades que eu não tenho. Então, por A exemplo, primeira vez que eu fiz uma live, minha primeira live é essa. eita, Lucimar, que privilégio você me concedeu. E ainda Meu Deus, bem que foi com você, porque você instiga, você puxa, né, da gente. meu Deus, Lucimar, que coisa. Parabéns, você foi incrível na live, você foi incrível Obrigada, e as obrigada. pessoas aqui estavam ansiosas por essa live, tá? Então, assim, inclusive depois a gente vamos marcar outras aí, tá, Lucimar? Então, mais uma vez, obrigado, tenha uma excelente noite, bom descanso e se Deus quiser, nós teremos a oportunidade de fazer programações juntos, de fazer movimentos para o benefício nosso, da nossa família e da nossa sociedade, tá bom? Muito obrigada, boa noite a você e a todos. Boa noite. Eu vou deixar a live salva, tá bom? E vou lhe marcar como colaboradora, tá bom? Ótimo. Tá bom. Tchau, tchau, Lucimar. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.